E aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre polarização. Se você nunca ouviu falar sobre polarização, eu já vou te adiantar uma coisa. Polarização é algo extremamente importante e útil para toda a física e principalmente para a parte de óptica da física. Então, basicamente, imaginem que aqui eu tenho uma onda se propagando, uma onda eletromagnética. Aqui eu vou ter um observador, então eu vou desenhar uma espécie de olho aqui, eu não sou um perito em desenhar olhos. Então tá aqui um olho, e aqui eu vou ter, por exemplo, a minha direção de propagação do campo eletromagnético, desculpem, campo elétrico, essa palavra confunde com onda eletromagnética. Então, perpendicular a isso, eu teria, por exemplo, vai ficar meio difícil desenhar aqui, porque isso aqui é 2D, mas teria mais ou menos essa direção de propagação do campo magnético. Mas pra gente, por enquanto, o campo magnético não vai importar. Então, o que eu quero que vocês saibam é que a polarização acontece da seguinte forma. Imaginem que eu estou olhando paralelo a essa superfície. Então eu vou desenhar, imagine que esse daqui seja o eixo X. Isso daqui vai ficar muito difícil de visualizar. Só que vamos tentar fazer o nosso melhor. Então imaginem que eu estou olhando aqui esse eixo, eu estou olhando de frente para esse eixo, como se esse eixo estivesse chegando reto perpendicular ao plano do meu olho. Então aqui eu teria desculpem, aqui não é o eixo X, aqui é o eixo Y. Aqui eu teria o eixo Y. Aqui eu teria um eixo Z. E agora imaginem que o eixo X é esse eixo que está aqui, entrando no plano do quadro que eu estou usando aqui. Então, o que eu veria quando eu olhasse para essa luz, quando eu tivesse essa direção de propagação do campo elétrico, eu veria, por exemplo, uma parte para cima, quando o meu campo elétrico estivesse apontando para cima, e uma parte para baixo, quando o meu campo elétrico estivesse para baixo. Mas agora imaginem que, ao invés de ter exatamente no meu eixo Z, eu tivesse essa mesma configuração, só que vamos supor que eu tivesse uma onda que estivesse assim. Vamos supor que eu tivesse uma onda que estivesse na exata mesmo plano do campo magnético, por exemplo. Mas ainda assim é um campo elétrico. Eu quero que vocês lembrem que isso aqui é um campo elétrico. Então aqui eu tenho, por exemplo, a minha direção dos vetores. Então se eu estivesse olhando para essa luz, eu veria, por exemplo, ou deixa eu desenhar outro eixo para não confundir. Então vou desenhar outro eixo para não confundir. Aqui está meu novo eixo. Então agora o que eu veria nessa minha nova onda, eu veria, por exemplo, uma polarização nesse lado. E quando o vetor estivesse aqui, por exemplo, eu veria esse tipo de configuração. E nós dizemos que ambos os casos são casos polarizados. Ou seja, neles houve polarização de luz. Então, sempre que a luz, deixa eu apagar tudo que eu escrevi aqui, sempre que a luz estiver, digamos que nessa configuração aqui, em uma só direção, nós chamamos isso de polarização. Nós dizemos que essa luz está polarizada. Mas então vocês podem perguntar, ok, então isso é meio inútil, né? Porque quando que eu vou ter uma onda que não está polarizada? Bom, para a luz não estar polarizada, a gente pode pegar, por exemplo, o simples Sol. O Sol fica emitindo luz polarizada, só que a todo momento, e toda essa luz polarizada que sai do Sol acaba sobrepondo uma à outra. Então, quando a gente enxerga a luz do Sol, a gente vê uma luz não polarizada, porque ela está em várias direções. Se a gente fosse desenhar de novo aqui o eixo, a gente veria, por exemplo, um campo que apontaria nessa direção, que ficaria nessa linha aqui, nessa diagonal. Outro que, por exemplo, ficaria um pouquinho mais inclinado aqui. Então, poderia ter um outro que fosse exatamente no eixo Z, e isso ia ser uma confusão. Então, a luz do Sol não é polarizada. A luz que o Sol emite é polarizada, mas por ela sobrepor uma a outra, por causa das várias ondas de luz que estão chegando até nós, ela acaba sendo não polarizada. E o mesmo acontece, por exemplo, com uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente também emite luz e ela acaba sobrepondo uma a outra, e isso acaba ficando não polarizado.
E você pode perguntar, então tá, qual que é a utilidade no mundo real de eu saber se a luz é polarizada ou não? Então deixa eu te mostrar um exemplo que vai ficar incrivelmente simples de entender. Imaginem que vocês estão, vou desenhar aqui uma superfície, imaginem que isso daqui é, por exemplo, água. Vamos imaginar que é água. Então aqui eu tenho uma prancha de surf, aqui eu tenho uma prancha de surf, e eu estou exatamente em cima dessa prancha de surf. Então eu estou aqui. Este daqui sou eu tentando me equilibrar nessa prancha de surf, ou melhor, te desenhar o braço diferente, para não ficar tão horrível essa minha concepção de mim mesmo. Ok, então agora imagine que eu tenho o sol, imaginem que eu tenho o sol, e o sol está iluminando, é um dia lindo, imaginem que está bem ensolarado, poucas nuvens, e só lembrando que isso daqui é água, tá? Não quero que vocês confundam com as cores, só imaginar que isso aqui é água. Bom, se eu estou, por exemplo, querendo olhar peixes que estão embaixo dessa água, eu vou ter sérios problemas, porque a luz vem do sol, bate na água e reflete exatamente no meu olho. Alguma parte dessa luz que refletiu, alguma parte vai voltar, alguma parte vai refletir para outras direções, mas alguma parte vai voltar para o meu olho. E essa parte pode ser extremamente dolorida, porque se vocês já foram para a praia num dia ensolarado e conseguiram ver o reflexo do sol na água, vocês sabem o quão horrível isso é. E então, essa luz que vem do sol, ela não é polarizada, mas depois que ela bateu na água, depois que ela refletiu da água, ela acaba sendo polarizada ou parcialmente polarizada, na maioria dos casos, parcialmente polarizada. O que define a polarização é a superfície, então vamos supor que essa superfície fosse horizontal. Então, a luz do sol ficaria polarizada parcialmente horizontalmente ou totalmente, só que totalmente é bem mais difícil do que parcialmente. Então, vamos supor que ela ficou parcialmente polarizada. Então, vocês podem perguntar, ok, mas essa luz polarizada ainda está chegando no meu olho, então qual que é a utilidade da polarização? A utilidade da polarização é a gente criar um incrível invento chamado óculos escuro. Óculos escuro. Então, quando eu tenho um óculos escuro, vamos supor que eu tenho um óculos escuro aqui, deixa eu desenhar um óculos escuro, mais ou menos assim. Então vamos supor que eu tenha um óculos escuro. Então eu tenho aqui meu óculos escuro. O que eu posso fazer com essa luz é polarizar esse meu óculos para só permitir a entrada de raios que estejam na vertical, por exemplo. Dessa maneira, todo esse raio, todo esse brilho que sobra por causa do sol refletindo na água, seria de certa forma cancelado. E é isso que acontece, por exemplo, quando você vai para a praia e compra um óculos polarizado e você percebe que é muito mais agradável de olhar para toda aquela água e todo aquele sol refletindo na água quando você está com um óculos polarizado. É justamente porque você cancelou a maior parte dos raios que estavam vindo do sol. E na verdade, então, um polarizador é um material que geralmente não é muito caro, é um material que só deixa uma luz em certa orientação passar. Então, por exemplo, eu posso ter um polarizador que só deixa um campo elétrico na vertical passar, ou eu posso ter um polarizador que só deixa campos horizontais passarem. E isso daqui é muito útil na vida real. Existem pessoas também que dirigem, por exemplo, à noite, no meio de uma chuva muito forte. Quando a luz do farol do carro bate na água que está caindo da chuva, isso cria um brilho desagradável para quem está dirigindo. Então existem pessoas que dirigem de noite com óculos escuros, porque o óculos acaba não deixando aquela luz polarizada entrar, isso cancela o brilho e fica mais agradável de dirigir no meio de uma chuva forte. Parece meio loucura, mas é verdade. E existe ainda um outro tipo de polarização. Essa polarização que eu falei aqui, que eu demonstrei para vocês, é chamada de polarização linear. E vocês já devem ter entendido o porquê do linear, né? Porque ela só acontece, por exemplo, num sentido. Então, ou horizontal, ou vertical, ou numa diagonal, mas acontece num sentido. Só antes de eu mostrar o outro tipo de polarização, deixa eu comentar uma coisa. A gente pode fazer um truque com o nosso olho, por exemplo, quando a gente vai num cinema, a gente pode, por exemplo, a gente só enxerga em 3D,
porque o nosso olho tem um certo espaço entre cada olho, entre cada dois olhos, e isso forma uma imagem. Então, vamos supor que a gente pegue esse nosso óculos aqui, e a gente polarize um olho numa direção, então deixa eu desenhar aqui, vamos supor aqui que é horizontal, e a gente polarize o outro olho em outra direção, e o outro olho em outra direção. Nesse caso, a gente acabou de criar, na maioria dos casos, um óculos de filmes 3D. A gente prega uma peça no nosso olho, de certa forma, porque a gente faz a luz sair da tela em, por exemplo, uma luz polarizada desse jeito, enquanto a outra luz estaria polarizada na horizontal, por exemplo, desse jeito, se propagando nesse sentido. E quando ela chegasse no olho, um olho ia enxergar, na maior parte das vezes, uma polarização e o outro olho outra polarização, e isso criaria aquela sensação de 3 dimensões no filme. É mais ou menos assim que os óculos funcionam. Só que agora deixa eu comentar outro tipo de polarização. Deixa eu só apagar tudo que eu fiz aqui. Deixa eu comentar outro tipo de polarização, que como a gente viu que existe polarização linear, a gente também tem que saber que existe uma polarização muito importante, que é chamada de polarização circular. Então imaginem que eu tenha, agora, eu vou desenhar outra luz polarizada nesse sentido aqui. Ok, então acho que assim tá bom. Então, quando eu tiver, por exemplo, um campo aqui, eu vou ter um outro campo nesse sentido. Então, se eu fosse desenhar de novo aquele meu eixo como se eu estivesse olhando com o plano do meu olho perpendicular a essa onda, eu veria esse meu raio, para esse ponto aqui, eu teria um resultante do campo elétrico aqui, e eu teria um na horizontal nesse sentido aqui. Então, o meu resultante seria esse vetor aqui. Óbvio, eu poderia aplicar aqui Pitágoras para achar o comprimento desse vetor, mas não é isso que eu estou interessado nesse momento. E a mesma coisa, por exemplo, aconteceria quando eu tivesse, por exemplo, um resultante, um vetor de campo elétrico nesse sentido, e o meu outro estivesse nesse sentido aqui. Então eu teria, por exemplo, um nesse lado e o outro estaria no sentido para baixo, ou seja, negativo no eixo Z. Então o meu vetor resultante seria esse. Então eu teria uma polarização que ficaria nessa diagonal aqui. Então você pode perguntar, tá, qual que é a utilidade disso? Eu acabei de fazer outra polarização linear. Então, agora que vem a mágica, deixa eu apagar tudo isso de novo, deixa eu apagar assim para ser mais rápido. Deixa eu apagar tudo isso de novo. E agora eu vou mostrar para vocês a polarização circular. Prestem atenção na mágica da polarização. Deixa eu desenhar aqui. Polarização circular. Quando eu tiver dois raios polarizados, por exemplo, sobrepondo um ao outro, só que um desses raios estiver numa inversão de fase em π, como a gente viu nos outros vídeos de interferência de filme fino, por exemplo, então eu teria, tentar desenhar ele aqui, ficaria mais ou menos isso aqui. Vamos desenhar o que a gente vai ver. Bom, para esse ponto a gente tem esse vetor de campo elétrico aqui, então deixa eu desenhar de novo o meu eixo. Deixa eu desenhar de novo o meu eixo aqui. Ok, meu eixo. Ok, então eu teria para esse ponto aqui, eu teria esse vetor. Então o meu resultante seria esse meu próprio vetor, porque eu tenho 0 no meu raio, por exemplo, polarizado horizontalmente. Já nesse ponto aqui, eu teria 0 nesse meu vetor vertical e teria só a resultante no meu horizontal. Então eu teria esse resultante aqui. Já nesse ponto aqui, eu tenho 0 no horizontal e uma resultante negativa no vertical. Então eu tenho esse vetor resultante aqui. E se eu pegasse esse ponto aqui, a minha resultante seria só esse ponto na vertical. Acho que vocês já entenderam o padrão que vai aqui. Se eu pegasse os pontos médios, por exemplo, aqui ou aqui, a resultante aqui eu teria um vetor pequeno aqui e um vetor mais ou menos do mesmo tamanho na horizontal. Então meu resultante seria esse aqui. Meu resultante seria esse aqui, esse aqui. Então acho que vocês já perceberam
o que vai acontecer aqui? Isso é chamado de polarização circular. E qual que é o sentido dessa polarização? Bom, se o nosso olho estiver aqui, a onda que vai chegar primeiro é a que está mais para a direita. Então, como essa onda vai chegar antes dessa, que chega antes dessa, a gente pode fazer essa ordem de propagação aqui, nós vamos ter polarizado a luz no sentido horário, uma polarização no sentido horário. E isso é importante porque, de certa forma, eu menti para vocês quando eu disse que no cinema a gente polarizava linearmente. Se o cinema, o óculos, fosse polarizado linearmente, isso seria um grande problema. Porque se a gente mexesse a nossa cabeça, inclinasse ela um pouquinho, a gente pararia de enxergar o filme, pararia de enxergar o cinema em 3 dimensões, o filme em 3 dimensões, por exemplo. Então, o que é feito na vida real é que um óculos é polarizado no sentido anti-horário e o outro óculos é polarizado no sentido horário. E dessa forma, a gente consegue ver o nosso filme em 3D. Então, obrigado e até a próxima.